Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles algemaram um coronel americano, mas uma ligação paralisou a polícia no local. O sol castigava com força na tarde de terça-feira na pequena cidade de Springfield, aninhada pacificamente no coração do centro-oeste americano. Era um daqueles dias de verão em que o céu parece enorme demais, de um azul puro, sem uma única nuvem, e o ar está denso, carregado de calor e do aroma de grama cortada. As ruas, largas e tranquilas, estavam ladeadas por árvores centenárias cujos galhos espessos lançavam sombras móveis nas calçadas. As vitrines do comércio local refletiam os raios de sol, fazendo brilhar as placas artesanais de padarias, casas de chá e livrarias. Uma brisa leve, porém morna, fazia as folhas do plátano dançarem preguiçosamente, e cada rajada trazia consigo ecos de risos infantis, música saindo de um rádio antigo e conversas descontraídas nos terraços. Um senhor idoso lia o jornal em um banco, com uma xícara de café gelado na mão, enquanto um cachorro preguiçoso dormia à sombra de um poste de luz. Tudo exalava tranquilidade, a rotina de uma cidade onde nada parecia realmente perturbar a ordem das coisas. De repente, quebrando suavemente esse torpor, um carro preto e elegante, um Lincoln MKZ com vidros levemente escurecidos, parou lentamente junto ao meio-fio, bem em frente à livraria local, a Books e Beyond. Um lugar aconchegante e discreto, administrado por um casal de aposentados apaixonado por literatura. O brilho da lataria contrastava com a poeira acumulada nas picapes e SUVs vizinhos. O motor desligou. O silêncio retornou. A porta se abriu e uma mulher saiu. Ela se movia com graça e equilíbrio. A coronel Grace Williams, de 38 anos, oficial do Exército dos Estados Unidos. Desceu do carro com a postura natural de uma mulher acostumada a tomar decisões sob pressão. Sua reputação a precedia nos círculos militares. Condecorada diversas vezes por sua coragem, ela liderou missões humanitárias em zonas de conflito. Negociou a paz em regiões instáveis e treinou centenas de jovens recrutas. Mas aqui em Springfield, ela era apenas uma garota voltando para casa. Ela havia tirado alguns dias de folga do trabalho para visitar a mãe, que sofria de uma doença crônica e morava sozinha em uma pequena casa de madeira ao sul da cidade. Essa licença não foi apenas uma pausa logística, foi um momento profundamente humano e íntimo, em que a filha voltou a ser filha antes de se tornar soldado novamente. Grace vestia um traje civil modesto, mas elegante. Calças caqui bem cortadas, uma camisa polo azul marinho com gola alta e uma jaqueta leve amarrada na cintura. Calçava sapatos confortáveis para caminhar, gastos pelos quilômetros, mas ainda impecáveis. No pulso esquerdo, um relógio militar, preciso e resistente, presente de seu falecido pai, também ex-oficial. Seus cabelos negros estavam presos em um coque baixo, simples e rígido. Alguns fios rebeldes tentavam escapar ao vento. Seu rosto, esculpido pelo tempo e pela experiência, trazia os traços do cansaço acumulado ao longo dos anos. Mas também a força silenciosa de uma mulher que passará pelo inferno sem nunca baixar o olhar. Seus olhos, escuros e vivos, examinavam os arredores com atenção, não por paranoia, mas por hábito. Tudo nela exalava autocontrole. E no entanto, apesar de sua estatura imponente e apesar da energia contida em cada um de seus gestos, Grace se movia com delicadeza. Ela não caminhava como uma conquistadora, mas como uma mulher em paz, caminhando sobre a terra de sua infância. Respirou fundo, parando por um instante para contemplar a fachada da livraria. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Ela ainda se lembrava dos verões que passara folheando romances naquela loja quando adolescente, antes de o exército se tornar sua vocação. Esse retorno a Springfield tinha o sabor agridoce da nostalgia, daqueles lugares que nunca mudam de verdade, mesmo quando nós mudamos. Ela deu um passo em direção à porta de vidro da livraria, sem perceber que a algumas dezenas de metros de distância, alguém já a olhava com desconfiança. A poucos metros dali, em uma viatura estacionada à sombra de um bordo, o policial Rick Dawson, de 27 anos, observava o movimento na avenida principal. Natural de Springfield, ele conhecia as ruas como a palma da mão. Filho de um ex-xerife local e neto de um veterano da Guerra do Vietnã, Rick crescerá com um forte senso de autoridade e dever. Mas esse senso de dever, combinado com um treinamento limitado e uma criação repleta de preconceitos latentes, havia forjado nele uma visão de mundo rígida. Havia aqueles que pertenciam ao grupo e aqueles que não. Rick Dawson não era inerentemente mau. Ele tinha boas intenções.
mas sofria de um complexo comum a algumas agências de segurança pública, o desejo de provar que está no controle da situação, custe o que custar, mesmo quando não a entende de fato. Ele queria provar a si mesmo, ser levado a sério pelos colegas mais experientes, mostrar que sabia como farejar situações anormais. Naquele dia, ele estava particularmente tenso. Um alerta de rádio mencionara um carro preto de luxo relatado a alguns quilômetros de distância, supostamente roubado em outro condado. Ele recebera poucos detalhes, mas eram suficientes para alimentar suas suspeitas. Em sua cabeça, as coisas se encaixavam. Carro de luxo, placas militares, motorista negro e sozinho em um bairro tranquilo. Era tudo que Rick precisava para se convencer de que estava no caminho certo. Quando viu o sedã preto Lincoln MKZ parar em frente à livraria, seus instintos, ou melhor, seus preconceitos inquestionáveis, entraram em ação. Ele franziu a testa, sentou-se mais ereto e olhou através do para-brisa escuro. Uma mulher negra dirigindo um veículo tão caro, em um canto tranquilo de Springfield com uma placa militar? Pensei o ponto, e se essa for exatamente a camuflagem perfeita? A dúvida se transformou em certeza em sua mente. Ele desligou o motor, saiu do veículo e fechou a porta nervosamente. Suas botas batiam no asfalto enquanto ele caminhava rapidamente em direção ao carro de Grace. Sua mão roçou distraidamente no cinto, verificando a posição da arma, um hábito que sempre adotava quando sentia que estava prestes a intervir. Ele ainda não havia trocado uma palavra com ela, mas a desconfiança em seus olhos já estava presente. Aproximou-se com o peito estufado, tentando se impor uma autoridade que não tinha certeza se possuía por dentro. Olá, senhora, a senhora sabe que este veículo foi reportado como potencialmente roubado? Perguntou ele, sem sorrir, sem preâmbulos, num tom seco e desconfiado. A mulher virou-se lentamente para ele. Não havia nada de ameaçador nela. Pelo contrário, seu comportamento calmo, sua postura ereta, seu olhar límpido, traíam perfeito autocontrole. Ela não perdeu a paciência, não protestou. Sou a coronel Grace Williams, do 101º Batalhão Aerotransportado, respondeu ela com uma calma gélida. Este veículo me pertence, aqui estão meus documentos. Ela estendeu sua carteira aberta, onde podia ser visto um cartão militar com sua foto e patente. Mas Dawson não viu um oficial de alta patente. Ele viu o que seus reflexos deformados lhe diziam para ver, alguém que ele precisava controlar. Sua irritação aumentou. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos com tamanha postura. O tom calmo e autoritário de Grace o perturbou. Não se encaixava em seu roteiro interno, aquele em que ele era o guardião da lei, diante de um suspeito confuso. Ele estreitou os olhos, deu um passo para trás e pegou seu walkie-talkie. Central, aqui é a unidade 12, preciso de reforços para verificar um veículo possivelmente roubado. Placa militar, motorista supostamente militar? Repete insistentemente, como se quisesse fazer o próprio rádio duvidar. Então ele se dirigiu a Grace, levantando a mão com autoridade. Preciso verificar seus documentos com mais detalhes. Não se mexa. Eu os dei a você. Minha identidade é perfeitamente verificável, disse ela, um pouco mais dura dessa vez. Mas Rick não estava mais ouvindo. Ele estava em seu próprio filme, no qual precisava controlar a situação antes que as coisas saíssem do controle. Sem aviso, deu um passo para trás e levantou a voz. Ordeno que fiquem onde estão. Ponham as mãos no veículo agora. Grace, surpresa com a brusquidão, ergueu o queixo levemente. Sua voz permaneceu calma, mas uma sombra de choque cruzou seus olhos. Não era a primeira vez que a olhavam de soslaio em trajes civis, mas nunca uma interação havia se intensificado tão rapidamente. Senhor oficial, ela disse calmamente, mas com firmeza inquestionável, sou um soldado, um coronel do Exército dos Estados Unidos. Peço que respeitem o protocolo. Tenho meus documentos comigo, no bolso interno. Ela articulou cada palavra com precisão, como se estivesse em um campo de batalha, ciente de que cada frase poderia ser mal interpretada. Mas o agente Dawson, tenso, incapaz de interpretar a situação corretamente, só conseguia ouvir as batidas do próprio coração. Não era mais uma questão de justiça ou prudência. Para ele, o controle havia se tornado uma questão de ego. E a calma de Grace, ele interpretou como uma provocação. Coloque as mãos no veículo agora. Ele gritou, sua voz subindo um tom, afiada como uma lâmina. Seu tom ecoou pela rua, quebrando o murmúrio ao redor. Alguns transeuntes, antes distraídos com suas compras ou seus cafés, viraram a cabeça. A cena os intrigou imediatamente. Uma mulher negra bem vestida e calma diante de um jovem policial agitado? Havia algo que cheirava a injustiça ali. Alguns sacaram discretamente seus celulares.
Os primeiros vídeos começaram a ser filmados. Outros se aproximaram um pouco, hesitantes, sussurrando entre si. A atmosfera até então pacífica tornou-se pesada, carregada de uma inquietação elétrica. Grace, sentindo a tensão crescente, manteve-se firme. Não se moveu um centímetro, com as mãos ligeiramente afastadas em sinal de não agressão. No entanto, enquanto enfiava lentamente a mão dentro da jaqueta para retirar a identificação, Rick Dawson saltou para a frente. Sem movimentos bruscos, ele gritou agarrando o braço dela com força. A multidão pulou. Antes que ela pudesse explicar, ele a agarrou com as duas mãos, girou-a e a jogou contra o capô quente do carro. O impacto foi brutal, mas controlado, como se ele quisesse humilhá-la sem deixar marcas visíveis. Grace estremeceu levemente, sentindo o calor do metal penetrar em suas roupas. Mas ela não gritou. Ela não implorou. Permaneceu de pé, mesmo curvada sob o peso. Você está cometendo um erro, ela sussurrou com a voz ainda calma, enquanto ele colocava as algemas em seus pulsos. Mas Dawson não conseguia ouvir mais nada. Cego pela adrenalina, olhou ao redor, só então percebendo as dezenas de olhos fixos nele, os celulares gravando tudo. Ele tinha acabado de algemar uma mulher negra sem violência, sem resistência, e agora sem motivo legítimo. Grace caiu de joelhos no asfalto, com o rosto quase tocando o chão. O calor do asfalto queimava seus joelhos através das calças, mas ela permaneceu imperturbável. Levantou a cabeça e encontrou brevemente o olhar de duas crianças atrás de uma janela. Elas a encaravam, boquiabertas, como se o mundo tivesse acabado de se partir diante de seus olhos. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e depois abriu a boca. Pegue meu telefone. Está no meu bolso direito. Ligue para o número que está no topo dos meus contatos favoritos. Agora. Dawson hesitou, erguendo uma sobrancelha, cético. Enfiou a mão no bolso indicado e tirou o aparelho. A tela se iluminou com a foto de dois soldados uniformizados e sorridentes. Ele riu baixinho. E acho que vou encontrar o presidente? Ele disse sarcasticamente, meio zombeteiramente, sem saber que o chão em que estava pisando logo desabaria sob seus pés. Ele descou, colocou no viva voz. O tom de descagem tocou. Sim, respondeu uma voz profunda e direta do outro lado da linha. Sim, aqui é o policial Rick Dawson, do Departamento de Polícia de Springfield. Acabei de parar uma mulher que se dizia coronel do exército. Ele não teve tempo de terminar. Quem você algemou? Corta a voz, gélida, autoritária. Um silêncio mortal se instalou. Todos que ouviam ao redor entenderam imediatamente que algo sério acabará de acontecer. Agente Dawson, aqui é o general Robert Arlan, comandante do Distrito Militar Oriental. O senhor acaba de algemar uma veterana condecorada, a coronel Grace Williams. Se não a libertar imediatamente, considere sua carreira encerrada e seu serviço suspenso. O senhor tem 5 segundos antes que o Pentágono tome providências. Rick Dawson congelou. Seu corpo inteiro pareceu ficar tenso. Seu olhar passou de um passante para outro, depois para a câmera de um adolescente filmando bem ao lado dele. Ele empalideceu. Seus dedos trêmulos deslizaram sobre o fecho das algemas. Coronel, eu sinto muito. Ele gaguejou, removendo cuidadosamente as algemas, quase vergonhosamente. Grace se endireitou lentamente, esfregou os pulsos avermelhados e então se virou para ele, com um rosto duro, mas digno. Você não prendeu apenas uma mulher. Você humilhou o uniforme. O seu. E o meu. Dawson permaneceu em silêncio. A rua inteira ficou em silêncio. O vídeo, transmitido ao vivo por várias testemunhas, viralizaria em todo o país em poucas horas. A multidão, agora chocada e silenciosa, observava Grace se erguer lentamente, com os pulsos ainda marcados pelas marcas metálicas das algemas. A dor física era real, mas insignificante comparada à afronta que ela acabará de sofrer. Seu rosto, no entanto, não demonstrava ódio nem angústia. Seu olhar era direto, orgulhoso, incandescente, com dignidade intacta. Um murmúrio percorreu a rua. Ouviram-se alguns, meu Deus, suspiros, protestos quase inaudíveis. Várias testemunhas pararam de filmar, não por desinteresse, mas por respeito, por instinto, como se algo solene estivesse acontecendo diante delas. Grace se dirigiu a Dawson não como um inimigo, mas como um homem que ela desejava despertar de sua cegueira. Você não prendeu apenas uma mulher negra hoje, ela disse com uma voz calma, clara e comedida, você humilhou o próprio símbolo das Forças Armadas Americanas. Algemou um de seus oficiais superiores sem motivo, porque seu olhar foi guiado pelos seus medos, não pelos fatos. Cada palavra soou como um tapa. Dawson não respondeu. Seu olhar se desviou, suas mãos tremeram levemente.
Ele sabia que não poderia apagar aquele momento. Ele era agora o agente que algemara a coronel Grace Williams, e o país inteiro saberia disso. Enquanto isso, os vídeos já gravados estavam sendo compartilhados nas redes sociais em uma velocidade vertiginosa. Em menos de uma hora, o nome de Grace Williams estava nos trending topics nacionais no Twitter, Instagram e até no TikTok. Clipes da cena circulavam por toda parte. A calma de Grace, a arrogância da prisão, o telefonema surreal com o general Arlan. As hashtags proliferaram. Hashtag Coronel Williams, hashtag respeite sua posição, hashtag Justiça por Grace. Veteranos, soldados, civis, mães, crianças, celebridades, todos falaram. Figuras políticas exigiram responsabilização. Analistas denunciaram racismo sistêmico, discriminação racial, desrespeito às instituições e ignorância sobre procedimentos militares. Poucos dias depois, no escritório da Delegacia Central de Springfield, o clima era gélido. O policial Rick Dawson, agora suspenso do serviço de patrulha, sentou-se em frente a um detetive da corregedoria, ouvindo as acusações em voz baixa. Seus superiores, pressionados pela hierarquia militar, agiram rapidamente. Ele foi forçado a passar por um treinamento extensivo sobre preconceito inconsciente, apaziguamento de conflitos e obrigações constitucionais para com os membros das Forças Armadas. Mas isso não foi suficiente para dissipar a humilhação pública ou restaurar a confiança. O uniforme policial que ele usava com tanto orgulho poucos dias antes agora parecia pesado, quase estranho. Grace, enquanto isso, retornou à sua base. Mas algo havia mudado. Quando ela entrou no pátio principal do Centro de Comando de Fort Campbell, seus colegas a aguardavam. Silenciosamente. Todos alinhados. Dos jovens recrutas aos oficiais de mais alta patente. Eles a cumprimentaram como se fosse uma lenda. Um silêncio respeitoso precedeu uma rodada de aplausos contidos, mas vibrantes. Mais tarde, um jornalista militar perguntou se ela se sentia vingada. Ela respondeu: "Não estou em busca de vingança. Quero que meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos sejam vistos e vistos como eles são, não pelo que alguns temem que eles possam ser. Quero que meu uniforme me proteja, mesmo quando não estiver usando." Ela retornou ao serviço com a mesma disciplina, mas agora sua aura havia mudado. Ela não usava mais apenas suas medalhas no peito, condecorações conquistadas em terras distantes. Ela carregava uma história, uma luta, uma vitória civil. Ela se tornou, apesar de si mesma, um símbolo, o da dignidade inalterável, da maestria diante da injustiça, da elegância na resistência. Recebeu cartas de todo o país. Uma adolescente negra do Texas escreveu para ele: "Graças a você, quero me tornar um oficial." Um veterano de guerra hispânico: "Obrigado por defender todos nós." Um ex-professor do ensino médio: "Você lembrou ao país que o respeito não se baseia na cor da pele, mas no coração, no serviço e no mérito." Sua história inspirou uma campanha nacional para fortalecer a educação policial sobre protocolos relacionados a veteranos e minorias. Bases militares foram convidadas a colaborar com os departamentos de polícia. Diálogos foram abertos, pontes foram construídas entre instituições há muito separadas pela desconfiança. E em cada conferência para a qual ela era convidada, em cada entrevista na televisão, em cada sala em que ela entrava, as pessoas se levantavam, não apenas para o coronel, mas pelo que representava. A honra, mesmo quando humilhada, pode crescer mais do que nunca.